não tem nada a ver com casamento. Então, não põe nada aqui que fale que essa relação é extraconjugal, não, porque não importa isso para o registro. E aí veio o parágrafo 1º, não deverá constar em qualquer caso o estado civil dos pais e a natureza da filiação, bem como o lugar e cartório do casamento, proibida referência à presente lei. Muito simples, né? Já vi várias certidões. Em decorrência da Lei 8.560, parágrafo 6º, foi omitido o conteúdo da verbação desse registro. Então, aí, mesmo estando expresso aqui, que não pode mencionar. Mas, na prática, numa certidão não ter o teor, daí, no caso, faz omissão, simplesmente omite isso, faz a... Olha aqui que importante, gente. A certidão de inteiro teor. Nós vamos emitir a certidão omitindo a informação sigilosa? De jeito nenhum. A certidão de inteiro teor, gente, ela obrigatoriamente tem que trazer todo o teor do registro. Então, se tem um elemento sigiloso nesse registro, eu não vou expedir a certidão sem que eu tenha os requisitos necessários para isso. Quais que são? Se tem elemento sigiloso, aqui em Santa Catarina eu preciso necessariamente de ordem judicial. Aí é que tem uma questão interessante que eu ouvi colega dizendo, que ela já viu essa situação, mas é uma regra através de uma circular, que a gente não tem acesso, nem tem acesso à circular, normalmente ela corre entre os cartórios, né? Uma circular dizendo que poderia emitir certidões em inteiro teor, ou seja, constando conteúdo sigiloso, para o próprio registrado após 18 anos. Isso é comum em tudo que é estado por aí. Aqui em Santa Catarina, o Código de Normas não abriu essa exceção. Falou que se tem elemento sigiloso, vai ter que ter ordem judicial. Ou seja, mesmo para mim, com quase 50 anos de idade, se eu precisar da minha certidão, se tem um reconhecimento de paternidade, eu tenho que pedir ordem para o juiz para emitir o inteiro teor da minha certidão. Tá bom? Vamos começar então a falar do casamento? Não, vamos terminar sobre o provimento 63. Não posso esquecer. Gente, o que falta falar sobre o provimento 63? Primeiro, nós temos... O que é origem de filiação? O que é natureza da filiação? Natureza jurídica, origem, fonte, né? Início. O que deu origem a uma filiação? Antes nós tínhamos só a consanguinidade, necessariamente. Aí, de muito tempo, desde a Idade Média, nós já temos o Instituto da Adoção. Só que esse Instituto da Adoção, não necessariamente, era muito rara a situação em que essa adoção trazia vínculo de parentesco. A adoção era quase que igual uma guarda, não gerava efeito de filiação como nós temos, efeitos sucessórios, parentesco com os demais parentes, tá? Então, os efeitos eram poder familiar e guarda, a adoção. Aí, inclusive, essa adoção era averbada à margem do registro. E aí os avós não eram mencionados, enfim, era muito restrito. Então, nós tínhamos como filiação apenas as de origem consanguínea. Aí, com o decorrer do tempo, ainda no século XX, nós tínhamos uma disposição única, um requisito aliás, uma situação bem restrita de possibilidade de adoção, que a gente chamava de adoção plena. Isso vigorou até o ECA, até então 1990. Na verdade, 88, mas o ECA regulamentou o que estava na Constituição. Então, até a Constituição e o ECA, nós tínhamos que a única possibilidade de se ter aí uma adoção enquanto origem de filiação, em todos os seus termos, né, com todos os seus efeitos, era quando existia impossibilidade de gravidez da mãe, né, um dos dois não podia ter filho. O pai tem que provar que nem o homem nem a mulher, ou um ou outro, não pode ter filho. Aí era o primeiro requisito para se adotar alguém. Segundo requisito, tem que ter 5 anos de casamento no mínimo. Terceiro requisito, tinha que ser menor em situação de exposição e com menos de 7 anos. Então era o que chamavam de menor abandonado. Então só era possível adotar de forma plena para que seja filho. O menor com menos de 7 anos tinha que estar em situação de exposição e tinha que ser o menor abandonado, né? E tinha que ter 5 anos de casamento e impossibilidade de gestação. Tranquilo? Aí, com a Constituição, o que aconteceu? Até aquelas adoções lá que não eram plenas, que eram só averbadas, que as pessoas fizeram por averbação, pensando só na guarda, ou seja, sem efeitos sucessórios, e foi muita ação de inconstitucionalidade disso. Mas até elas se tornaram vínculos de filiação com todos os efeitos. Todas. Falou que é filho, todos têm os mesmos efeitos.
A partir disso, gente, nós temos que olhar para a filiação como um elemento único, ou seja, se eu estou falando de filiação, todos os efeitos têm que ser idênticos, independente de onde nasceu esse vínculo. Então, o que é diferente de uma natureza para outra? A forma de criar o vínculo. Uma vez que esse vínculo foi criado, os efeitos são idênticos. Então, quando eu penso em parentalidade, em filiação, eu estou falando de direito sucessório, de direito de usar o nome, de poder familiar, de guarda, de tudo isso. Tudo que uma parentalidade, uma paternidade, maternidade tem como consequência que nós conhecemos, né, na filiação consanguínea, todos esses efeitos são comuns às demais filiações, adotiva, socioafetiva, tá? E o que é essa filiação socioafetiva? Vamos tentar diferenciar rapidamente essas três origens que são as que a gente tem hoje como comuns, né? Excluindo a reprodução assistida, que é daqui um pouquinho. A consanguinidade, ela nasce com o quê? Com a concepção. Então, o que é importante para que a gente tenha a filiação consanguínea? A concepção. A concepção por si só, ela gera vínculo de parentesco? Ou seja, concebeu lá atrás, mas aí esse pai foi embora, nunca mais apareceu. Esse genitor, sei lá o quê, né? Nunca mais apareceu, não vai registrar, ou foi embora e nem sabe que a mulher ficou grávida. Isso por si só, daqui a 20 anos, essa pessoa vai poder alegar que ela é pai, é mãe? Se ela sumiu sabendo da gravidez e etc., se esse filho não quer não, ele me excluiu, ele me abandonou, não quero saber desse pai, isso não tem parentesco. É possível que se inclua isso 20 anos, 30 anos depois? Sim, se houver consenso, e aí a prova biológica com o consenso, a vontade de serem pai, filho, mãe e filha, isso faz com que se inclua essa filiação. Mas só o vínculo genético por si só não obriga mais ao registro, né, a inclusão dessa pessoa no campo de filiação. Então, a origem biológica precisa da consanguinidade. Uma vez que eu tenho a relação consanguínea e tenho o nascimento com vida, está configurada aqui uma filiação, certo? Então, eu estou nesse ponto em que houve a origem da filiação e houve a confirmação desse vínculo que foi o nascimento da criança. Antes de nascer não existe filiação, é direito da personalidade. Nasceu, houve a concepção vinculando biologicamente, está apto a fazer a inclusão dessa parentalidade no registro, tá? Vamos trazer agora a adoção para esse mesmo ponto. A adoção. Como que nasce a adoção? A adoção é uma decisão prévia. Eu, hoje, falei, eu quero ter um filho. Eu tenho 2 filhos biológicos, eu tenho 3 enteados e eu quero ter um filho adotivo. Eu quero ter um filho que não é filho biológico, então eu vou adotar. Eu já sei com quem eu vou, para quem que eu vou adotar? Posso até saber. Eu quero adotar, o próximo da fila é aquele fulaninho com 15 anos de idade, eu vou lá e vou adotá-lo. Posso até saber. Mas não existe nenhum vínculo entre mim e ele. Não existe relação de parentesco entre mim e ele. Existe uma decisão prévia de perfiliação. Ou seja, eu decidi, eu vou adotar. Aí agora que eu vou tomar todas as iniciativas, vou fazer todo o preparatório para que nasça esse vínculo de filiação. E como que ele nasce? Depois de todo o procedimento judicial, com a sentença do juiz decretando que ali tem uma relação de filiação. A consequência dessa constituição dessa filiação é a exclusão dos parentes biológicos. Mas isso faz parte da característica dessa natureza de filiação. A partir desse momento em que foi proferida a sentença, já está excluído porque pressupõe desistência, pressupõe destituição de poder familiar, não tem mais o vínculo biológico, não se fala mais do vínculo biológico, já está constituída a parentalidade adotiva. Então, estou no mesmo ponto que a biológica. A biológica, houve a concepção, o nascimento, estou no ponto de registrar. A adotiva, eu decidi ser mãe, teve processo judicial, sentença, mandado judicial, está pronto para registro, concordam? E a socioafetiva? A socioafetiva, diferente da adotiva, eu tenho toda uma construção de um vínculo afetivo, ou seja, eu tenho uma parentalidade de fato, que nós chamamos de posse de estado de filho, anterior à constituição do vínculo. É justamente esse caminho, esse relacionamento prévio que constitui o vínculo. Ou seja, vamos fazer um paralelo aqui com o casamento.
Casamento eu decidi, eu vou me casar, eu vou no cartório, no momento da celebração, o juiz de paz afirma que estamos casados, né? Houve a celebração, foi formado o vínculo. Ou seja, eu decidi